Olá, queridos alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Introdução à Programação para o curso de Matemática Computacional. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre structs ou estruturas. Só relembrando, na aula passada a gente falou sobre funções e procedimentos, para que eles servem, como é que a gente define, como é que a gente utiliza eles na prática, como é que funciona a questão do retorno. E aí hoje a gente vai avançar no conhecimento falando sobre structs. Lembram lá na aula de vetores, quando eu falei para vocês que os vetores eram estruturas compostas homogêneas, no sentido de que é uma variável que vai armazenar um conjunto de valores, por isso que era composta, e homogênea porque eram sempre valores do mesmo tipo. Já nas structs, ou estruturas, a gente vai aprender a fazer tipos compostos e heterogêneos, ou seja, é uma variável, é um tipo de variável, certo? Que vai agrupar vários valores, mas diferentemente dos vetores, a gente vai poder agrupar dados de diferentes tipos. Então a gente pode ter uma estrutura que pode ter um inteiro, um char, um vetor de float, e pode ter até mesmo outras estruturas dentro dela, certo? Então, e cada elemento que você vai colocando dentro de uma estrutura, a gente chama de campo. Então, os elementos do struct são chamados de campos. Então, vamos ver um exemplo para a gente entender melhor como é que funcionam essas estruturas. Bom, digamos que eu tenha um sistema, sei lá, de sócios de um clube de futebol, certo? Então as pessoas se associam para ir jogar futebol lá nesse clube, certo? Para fazer esse sistema, existe uma unidade de dados que é o sócio. Eu quero armazenar dados de um sócio. E aí eu posso fazer isso criando uma estrutura do tipo sócio. E lá dentro eu vou agrupar todos os dados que são referentes a um único sócio, certo? E aí a linguagem C, ela provê essa estrutura, né, esse tipo de variável justamente para situações como essa. Situações em que você tem que desenvolver sistemas em que você se beneficia da definição dessas unidades semânticas para modelar o seu sistema, certo? Então aqui a gente tem lá o sistemazinho do clube de futebol, e aí você vai criar uma estrutura chamada sócio. E aí, para definir uma estrutura, você tem que usar a palavrinha reservada struct. Então, depois da palavrinha struct, o compilador de C vai saber que vai vir uma definição de uma estrutura. E logo após vai vir o nome dessa estrutura, certo? E aí, é você que vai dar o nome, do mesmo jeito que você nomeia uma variável simples, um vetor, uma matriz e uma função, você também vai nomear uma estrutura. Aqui nesse código o nome é sócio, e aí ó, abre e fecha chaves. Muita atenção que tem uma coisa diferente, né? Porque sempre quando você vai declarar uma função, ou então um if, ou um for, um while, ou seja, sempre que você tem que usar as chaves para determinar o escopo de uma determinada estrutura do seu código, você abre e fecha a chave, e acabou. Mas somente aqui nessa definição da estrutura, você é obrigado a colocar um ponto e vírgula no final, certo? Então, abre e fecha chaves e tem um ponto e vírgula. Que esse ponto e vírgula aqui é que vai indicar para o compilador de C que você chegou ao final da definição daquela estrutura. Então, guardem essa informação aí na cabeça de vocês. E aí, entre as chaves, eu vou definir os campos, né, que vai ter dentro de sócio. E aí você que vai saber, né? Você, desenvolvedor, é que vai saber o que é pertinente ter dentro de uma estrutura do tipo sócio. No exemplo desse código, ele colocou a matrícula do sócio, que aqui é uma variável inteira, a idade do sócio, que também é uma matrícula inteira, e a altura, que vai ser um float, um número real, certo? E aqui embaixo, na função main, a gente vai ver como é que ele utiliza essa estrutura sócio, né? Tanto para escrever valores dentro dela, quanto para acessar os campos dessa estrutura para só leitura. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó.
Aqui são os campos, né? Como eu já tinha falado. Aqui é a definição da struct social. Struct social é um tipo, como um int, float, etc., como um vetor, como uma matriz, certo? Ela é um tipo. E aqui vem a função main, né? A função main, ela vai declarar uma estrutura social. Então, vejam como é que a gente faz para criar uma instância de uma estrutura, certo? Para a gente declarar uma variável do tipo struct social. Você vai ter que usar a palavrinha reservada struct novamente, o nome da struct que você quer criar e, por último, o nome da variável. Então, aqui a gente está declarando, né, que é a declaração da struct social chamada S, né, e S é uma variável do tipo struct social. Em seguida, a gente imprime na tela a mensagem entre a matrícula, a idade e a altura. A gente vai ler esses dados e a gente vai armazenar diretamente nos campos da minha estrutura social, que a gente chamou de S, certo? E como é que a gente faz esse acesso para a escrita? Olha só, como a gente está fazendo um scanf, né? A gente vai ter que usar o i-comercial, que isso aqui está indicando como é que a gente faz para guardar valores dentro de uma determinada variável, né? Então, isso aqui a gente já está acostumado a utilizar o i-comercial. E aí, ó, a gente coloca o S, que é o nome da variável, e para acessar cada um dos campos individualmente, a gente usa o ponto e o nome do campo. Então, s.mat vai guardar dentro desse campo mat aqui. s.id vai guardar o valor digitado dentro de id, e s.out vai guardar o valor digitado dentro de out da variável s. Ok? Então, essas primeiras linhas aqui, ó, essa primeira linha a gente faz a declaração da struct, em seguida a gente pega esses dados do teclado e guarda dentro de cada um dos campos, certo? E em seguida a gente vai fazer um acesso para a leitura dos campos da estrutura para imprimir na tela os valores, ok? Então vamos ver como é que esse pedacinho de código funciona sendo compilada e executada como se fosse um programa C. Como se fosse não, é um programa C, né? Então, aqui está aquela estruturazinha que a gente já está acostumado a utilizar desde a aula de strings, né? Que aqui está a entrada e a saída do seu computador, né? O monitor / teclado, que é onde você interage com o seu programa, aquela janelinha do console, lá do CodeBlocks. E aqui é uma representação da memória do seu computador, porque aqui, ó, a gente vai analisando o estado do programa, linha por linha. Ok, começando aqui a execução do programinha, a gente vai criar, ó, a struct social S. Ela já foi criada na memória do computador. A gente sabe que todo esse espaço aqui vai ser guardado para armazenar os valores da variável S. E aí, dentro de S, a gente vai ver as janelinhas que foram criadas para guardar cada um dos campos, certo? Então, at é uma variável, id é uma variável, at é uma variável, e todas essas três variáveis, elas estão atreladas à estrutura social, né, que a gente está chamando aqui de a variável S. Pronto, então o printf vai imprimir a mensagem na tela, o scanf vai ler, né, vai ler 2 inteiros e um float, e vai armazenar esses valores digitados dentro dessas caixinhas, de suas respectivas caixinhas, né? O usuário digitou, a matrícula do sócio é 1, a idade dele é 19 e a altura dele é 1,75. O scanf vai capturar isso e vai jogar para dentro da nossa variável S, dentro das suas caixinhas respectivas, né? E aí, em seguida, uma vez que a gente já conseguiu atribuir os valores dos campos de S, a gente vai fazer uma leitura desses valores para fazer uma impressão na tela. E aí a gente imprime o valor da matrícula, né, porcentagem D, e acessa aqui, ó, s.mat. Ele vai dentro da estrutura S, no campo mat, vai pegar o valor 1 e vai imprimir na tela. A mesma coisa com a idade, né, s.id, vai buscar qual é o valor que está dentro de s.id e vai imprimir na tela. E por último, s.out, 1.75, né, que é o valor que está guardado dentro de s.out, vai ser impresso na tela. Ok, gente?
Então aqui a gente viu um exemplo de como a gente declara e utiliza uma estrutura em C, né? Vamos ver aqui um outro exemplo, ok? Esse outro exemplo, ele também usa a mesma estrutura, a estrutura sócio, certo? E a estrutura permanece com os mesmos campos, né? O int matrícula, int idade e double out, certo? E aqui na função main, eu estou criando 3 variáveis do tipo struct sócio. A variável S1, a variável S2 e a variável S3. E aí eu vou ler os dados de cada um desses sócios, né? Ó, matrícula, idade e altura do sócio 1, a mesma coisa para o sócio 2, a mesma coisa para o sócio 3, sempre utilizando o scanf para guardar os valores dentro de cada uma dessas variáveis. E depois eu vou imprimir os dados dos 3 sócios. Vamos ver linha a linha como é que esse código se comporta. Aqui está a definição do struct sócio normal. Aqui, ó, a gente definiu as 3 variáveis S1, S2, S3 e o espaço é alocado na memória para armazenar essas variáveis, né? Vai ser impresso na tela a mensagem entre a matrícula, a idade e a altura do sócio 1. O usuário vai digitar, né, na tela, lá no console, os dados. A matrícula do sócio 1 é 1, a idade é 19 e a altura é 1,75. O scanf captura esses dados e vai guardar, ó, dentro dessas caixinhas, que é isso que acontece nesse passo, ok? E aí a gente vai repetir isso para o sócio 2 e para o sócio 3. Entre a matrícula, a idade e a altura do sócio 2, o usuário digitou 2,70 e 1,70 m. Isso foi capturado pelo scanf e vai ser jogado para dentro das caixinhas de S2. Vão seguindo aqui, ó, que a gente utiliza o i comercial s2.mat, i comercial s2.id e i comercial s2.out, para a gente conseguir pegar esses valores digitados no teclado e guardar lá dentro do S2. E aí, ó, executando essa linha, vai armazenar os valores nas suas caixinhas correspondentes. E a gente repete a mesma coisa para o sócio 3. Entre a matrícula, a idade e a altura do sócio 3, o usuário vai digitar 3, 35 e 1,90 e esses valores vão ser armazenados lá dentro. Ok, pessoal? Ok, uma vez que a gente tem, ó, esses 3 sócios com todos os seus dados guardados na memória do computador, a gente vai começar a imprimir os dados de um por um. Então, primeiro, sócio 1. Ó, acompanha aqui, né? O que vai imprimir na tela vai aparecer aqui, né? Imprime a matrícula é 1, a idade é 19 e a altura é 1,75. Vamos para o sócio 2. Aí, ó, matrícula do sócio 2, que é 2, a idade, que é 70, e a altura, que é 1,70. E por último, o sócio 3. O sócio 3 tem o número de matrícula 3, tem 35 anos e tem 1,90 m de altura. Ok, pessoal? Então, acredito que a essa altura, né, a gente já deve estar entendendo um pouco mais como é que funcionam essas estruturas. Pelo menos a gente sabe como vai definir elas e a gente também sabe como é que a gente pode fazer para guardar valores dentro dela e imprimir valores dentro dela, ok? Então, no próximo vídeo, a gente vai aprofundar um pouco mais o conhecimento da gente. A gente vai ver que a gente consegue criar vetores de struct e a gente também consegue passar struct como parâmetro de função ou como retorno de uma função. Ok, pessoal? Então, uma vez que vocês estiverem confortáveis com o conteúdo que eu apresentei neste vídeo e não tiver mais nenhuma dúvida, apertem o play no próximo vídeo e a gente se vê lá. Um abraço!